A estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes foi mais do que um jogo. Foi a materialização de um planejamento, uma jornada que começou ainda lá atrás com a conquista da Libertadores. O confronto contra o Porto carregava consigo toda a expectativa de um clube que busca, incansavelmente, consolidar seu espaço no cenário mundial. Ao entrar em campo, o Verdão carregava nas costas não só a esperança da torcida, mas também o peso das provocações históricas e da cobrança por um título inédito. Com um elenco maduro e um técnico que optou por permanecer mesmo diante de grandes ofertas, o Palmeiras mostrou estar pronto para esse palco. E assim, com os olhos do mundo voltados para a bola rolando, começava uma história que seria escrita com entrega, suor e estratégia. E essa última começa a ganhar forma agora. A preparação do Palmeiras para o Mundial não começou ontem. Ela foi pensada, planejada e executada desde o início da temporada. Com foco absoluto nesse torneio, o clube manteve Abel Ferreira mesmo diante de ofertas milionárias, e a presidente Leila Pereira não poupou recursos. Cada decisão, desde a montagem do elenco até a escolha dos reforços, teve como pano de fundo esse momento. Havia uma promessa implícita: reforços e estrutura seriam direcionados ao grande objetivo. E isso se refletiu não só em contratações estratégicas, mas no comprometimento do grupo. O Palmeiras chegou ao torneio com um plano de jogo bem definido, consciente das características do adversário europeu. E quando a bola rolou, o time mostrou que não estava ali apenas para participar, queria protagonizar. E protagonismo exige desempenho. E foi exatamente isso que vimos no início da partida. Toda essa atuação do Palmeiras começou a ser desenhada muito antes da bola rolar. A diretoria sabia que a Copa do Mundo de Clubes seria o ápice da temporada e investiu com esse foco. A permanência de Abel Ferreira, mesmo diante de propostas milionárias da Europa, foi uma das grandes vitórias de bastidores. Leila Pereira, presidente do clube, também fez sua parte, abrindo o cofre em busca de reforços pontuais. E cada decisão apontava para esse jogo. Desde a pré-temporada, o plano era claro: montar uma equipe competitiva para encarar clubes europeus de igual para igual. Era um projeto audacioso, mas coerente com a evolução recente do clube. E quando o time entrou em campo contra o Porto, já era possível notar a assinatura do planejamento. Linhas bem postadas, estratégia de contra-ataque afiada e uma confiança visível. Desde os primeiros minutos, o Palmeiras demonstrou autoridade e personalidade. A estratégia de explorar o contra-ataque funcionou bem, especialmente diante do estilo propositivo do Porto, que ofereceu espaços valiosos. O Verdão criou diversas oportunidades claras: bola na trave, finalizações perigosas e uma chance inacreditável desperdiçada por Richard Rios no fim do primeiro tempo. A movimentação ofensiva foi intensa, e o Palmeiras foi superior em volume e intensidade. A equipe soube identificar os pontos vulneráveis do adversário e pressionou até os minutos finais, tentando o gol da vitória. Faltou apenas caprichar nas conclusões. O desempenho foi maduro, com boas tomadas de decisão na maioria das jogadas e superioridade técnica visível em campo. No entanto, nem tudo foi perfeito. Apesar do controle do jogo, alguns detalhes impediram uma vitória. E são justamente esses detalhes que vamos observar agora. Apesar da atuação dominante, o Palmeiras deixou escapar a vitória por detalhes que fazem diferença em jogos desse nível. Um deles foi o último passe. Maurício, por exemplo, errou pelo menos 3 oportunidades claras de assistência, interrompendo lances promissores. Na defesa, as bolas aéreas foram um ponto de tensão. O time sofreu mais do que o habitual, e até o goleiro Everton demonstrou hesitação. Outro destaque negativo foi o zagueiro Rios, que cometeu erros recorrentes na saída de bola e no posicionamento. Ainda assim, as substituições funcionaram bem, com Alan, Paulinho e Veiga acrescentando energia e criatividade. O saldo geral foi positivo, mas ficou a lição. Em torneios curtos, os detalhes definem destinos. Mesmo assim, o emocional da equipe chamou atenção, principalmente em um jogo com tanta carga simbólica.
E essa maturidade mental merece destaque. Diante de toda a expectativa, o Palmeiras mostrou uma maturidade emocional digna de um grupo experiente. Mesmo com o peso histórico das piadas sobre o Mundial e a pressão de uma estreia internacional, o time se manteve firme. Não houve descontrole, nem nervosismo além do natural. A arbitragem ruim gerou reclamações. Com razão, mas o elenco não perdeu o foco. Esse equilíbrio emocional foi um dos maiores trunfos da equipe. Apenas Rios demonstrou certa instabilidade, errando passes e escolhas técnicas, mas o restante do grupo manteve a compostura. Essa postura é fruto de um trabalho de longo prazo, que consolida não só o talento técnico, mas também o preparo psicológico. E quando a cabeça está no lugar, o brilho individual tem mais chances de aparecer. E nesse jogo, ele apareceu, com nomes que merecem destaque. Em um jogo de tanta intensidade, alguns nomes do Palmeiras se destacaram com brilho próprio. Alan entrou com personalidade, driblando, criando jogadas e demonstrando maturidade impressionante para sua idade. Estevão, jogando mais avançado, também chamou atenção. Veloz, incisivo e inteligente, provou ser uma peça fundamental, mesmo tendo saído talvez cedo demais. Aníbal Moreno foi outro destaque. Cortou contra-ataques, distribuiu bem o jogo e mostrou por que foi a escolha de Abel para começar. Rafael Veiga e Paulinho, quando acionados, mantiveram o alto nível e ajudaram a manter a pressão ofensiva. A profundidade do elenco, evidente nas substituições, mostrou que o Verdão tem mais do que um time titular. Tem um grupo preparado. E com essas peças funcionando bem, a confiança aumenta. Mas a caminhada exige atenção, porque os próximos jogos não permitem tropeços. Com o empate diante do Porto, o Palmeiras entra na fase de cálculos. A missão agora é clara: vencer os próximos jogos e garantir o primeiro lugar no grupo. Tudo para evitar um confronto direto com o PSG logo nas oitavas. O time depende não só do desempenho próprio, mas também do comportamento do adversário frente ao Al Ahly e ao Inter Miami. O saldo de gols pode ser decisivo, tornando cada minuto e cada oportunidade ainda mais valiosos. O Verdão precisará manter a intensidade, controlar a ansiedade e ser letal no terço final. O elenco tem qualidade para avançar como líder e encarar o mata-mata com mais tranquilidade. E para isso, é fundamental reconhecer o que foi feito até aqui, principalmente ao comparar o que esse time mostrou contra o rival direto. Quando se analisa o jogo lado a lado, fica evidente que o Palmeiras foi superior ao Porto em diversos aspectos. Embora o time português tenha tradição e bons valores individuais, como o promissor Rodrigo Mora, faltou profundidade e consistência ao longo da partida. O Verdão, por sua vez, mostrou um elenco mais completo, com substituições que mantiveram e até elevaram o nível de atuação. Mesmo com o Porto sendo considerado um dos adversários europeus mais acessíveis da competição, o duelo serviu como termômetro. E o Palmeiras passou bem nesse teste. Com mais finalizações, mais intensidade e postura madura, a equipe brasileira demonstrou estar no caminho certo. E essa performance, embora não coroada com a vitória, gerou reações marcantes na torcida. Porque, às vezes, o orgulho de como se joga vale tanto quanto o placar. O apito final trouxe um misto de frustração e orgulho para o torcedor palmeirense. Frustração por não transformar o domínio em vitória, mas orgulho por ver seu time competir de igual para igual num palco global. Nas redes sociais, a sensação geral foi positiva. Muitos destacaram a entrega do time, a postura madura e a superioridade técnica diante de um adversário europeu. A festa nas arquibancadas, os relatos de quem acompanhou o jogo de perto e os elogios da imprensa reforçaram essa atmosfera de confiança. O empate serviu também como um lembrete de que o Palmeiras não precisa de validação. Já é protagonista. E esse sentimento de pertencimento, de estar entre os grandes, é poderoso. Com a torcida inflamada e o grupo motivado, o próximo passo é seguir acreditando, porque a caminhada ainda não acabou. A estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes foi um retrato fiel da evolução do clube nos últimos anos. Planejamento, entrega e personalidade. Mesmo sem a vitória,
O desempenho deixou claro que o Verdão pertence a esse cenário internacional, não como coadjuvante, mas como protagonista. O empate diante do Porto, cheio de nuances, reforçou o quanto esse grupo é maduro, competitivo e pronto para desafios ainda maiores. A caminhada no torneio segue, e com ela a confiança de que o trabalho está no caminho certo. A torcida pode, e deve, se orgulhar. O Palmeiras não apenas representou o Brasil, representou uma ideia de futebol corajoso, consistente e envolvente. Agora é olhar para frente com foco, pés no chão e cabeça erguida, porque se depender desse elenco, ainda tem muita história para contar.